me chamo Leandro Cardoso Fernandes, piauiense de Teresina, sou médico, cardiologista, formado pela Universidade de Pernambuco, com residência em São Paulo. Passei 10 anos em São Paulo, né? 6,5 em Recife, né, na universidade, e 10 anos em São Paulo, na época da residência médica. Só me lembro a frase do nosso amigo Belchior, que dizia que o nordestino ou desce para São Pedro, ou sobe para São Pedro, ou desce para São Paulo. Né? E a gente desci para São Paulo. Mas aí consegui vencer a lei da gravidade e hoje estou em Teresina de novo. E, doutor Leandro, quem é doutor Leandro hoje em dia? Doutor Leandro e o cangaço. Quem é o doutor Leandro hoje? Rapaz, o cangaço é uma paixão, né? Assim, a história de você tentar buscar o fio, uma ponta, juntar uma ponta com a outra. Isso foi sempre uma coisa que me fascinou. E ouvir essas histórias dos mais velhos. Né? Hoje está cada vez mais raro, né? Porque a gente não tem mais esses centenários, nonagenários que viveram realmente, efetivamente essa época, está cada vez mais raro. Né? Mas era um enorme prazer assim conversar com essas pessoas e ouvir as impressões delas sobre tanto o cangaceirismo mesmo como a repressão a ele. Né? Então era muito interessante isso. E eu me considero um sujeito privilegiado porque eu tive a oportunidade de ouvir isso de muita gente. Né? Eu conheci Dona Mocinha, irmã de Lampião, conheci o Leônidas Ferreira dos Santos, que foi coiteiro, que era filho de Dona Delfina. Conheci irmãos de Maria Bonita, como o Oséias, conheci o Pretão, conheci era o Arlindo, Ananias, né, que eram os dois irmãos lá, né, e conheci Candinheiro, né, e muitas pessoas ligadas ao cangaço de maneira geral. E Moreno? Moreno, Durvinha, aqui no Cariri eu conheci Mestre Pedro, que integrou os batalhões patrióticos. Imagina, Mestre Pedro, nossa, foi uma das entrevistas mais fantásticas que eu tive o prazer de fazer, foi essa de Mestre Pedro. Que era uma pessoa que inclusive ajudou muito o Cariri no que diz respeito a essa cultura da cana-de-açúcar, já que ele consertava, né, muitos engenhos de rapadura aqui no Cariri. E ele integrou os batalhões patrióticos. Então ele tinha aquela percepção de quem estava ali dentro recebendo ordens de Floro, do Tenente Chagas e de outras pessoas. Né? E esse mundo do estudo do cangaço, ele te abre portas porque você acaba conhecendo pessoas que têm essa mesma afinidade, esse mesmo intento. Então aproxima, é um mundo que une realmente pessoas afins, né? Então eu não posso deixar de citar aqui Daniel Val, que é Dr. Antônio Amaury Corrêa de Araújo, que foi uma pessoa que eu acho até interessante dizer isso, porque eu comecei a me interessar pelo cangaço, eu tinha 9 anos de idade. Foi com a minissérie Lampião e Maria Bonita. Eu sou de 73, a minissérie foi em 82, então eu tinha 9 anos, né? Então quando eu assisti aquela minissérie, aquilo foi um fascínio, né? O livro da Aglaé, que chegou em minhas mãos, e eu não me esqueço da primeira vez que eu peguei um livro do Amaury. O primeiro livro que eu tive nas mãos deles foi Lampião, as Mulheres e o Cangaço. Assim Morreu Lampião, Gente de Lampião, Dadá e Curisco, Gente de Lampião, Zé Sereno e Sila. E foi um atrás do outro. Isso eu comprando, onde eu chegava numa livraria em Teresina que achava um livro dele, eu comprava e me deliciava. E o meu sonho era fazer aquilo que ele fazia. Ele era dentista e, por outro lado, ele tinha no consultório de odontologia dele um verdadeiro laboratório de antropologia. Veja que coisa fantástica. Então, como eu fui para Recife fazer faculdade lá, né? Então Recife já é mais perto do ambiente do cangaço ali, então eu tive a oportunidade de conhecer a Casa de Detenção, a Fundação Joaquim Nabuco, conheci Frederico Pernambucano de Melo, cheguei aí algumas vezes na Fundação Joaquim Nabuco, fui muito bem recebido por ele. Ele me mostrou, inclusive me deu algumas fotos, réplicas de fotos de presente, inclusive eu ainda hoje tenho essas fotos emolduradas que ele me presenteou. Conheci através de um colega de turma que era de Serra Talhada. Nós fomos em 95, se não me engano, acho que foi em 95,
nós fomos até Serra Talhada, fomos a Buíque, fomos a Custódia, e o que tinha de cangaço naquela região ali, a gente aproveitou. Eu cheguei a ver e cumprimentar Davi Gomes de Urubeba, não cheguei a conversar com ele, porque ele estava doente na época, e alguém falou que, olha, ele está adoentado. A gente só cumprimentou, né? Chegamos lá, cumprimentamos e saímos. Agora, Luiz Lorena, de Conrado de Sá, Candinheiro, né? Seu Manuel Dantas Loyola, né? E então nesse período que eu vivi em Recife foi muito proveitoso, né, para começar realmente a dar os primeiros passos nessa coisa da pesquisa do cangaço. E em 98 eu fui para São Paulo, né, para a residência médica. E nesse ano que eu cheguei em São Paulo estava havendo uma exposição lá chamada Uma Viagem pelo Cangaço, do Antônio Amauri, com a Vera Ferreira, patrocinada por uma grande empresa, que acho que era Dana, não sei se é uma multinacional, eu sei que era uma exposição que ia rodar o Brasil inteiro, ia para Recife, ia para Salvador, ia para Aracaju, e estava sendo apresentado em São Paulo lá, e eu aproveitei para ir para ver se conhecia o Dr. Antônio Amauri. E eu cheguei lá, ele não estava, né? Eu fiquei lá o dia todinho na exposição, esperando ele aparecer. A moça disse, eu acho que ele não vem mais hoje. Talvez ele venha amanhã. Mas como eu tinha os meus compromissos na residência, eu não podia ficar lá o tempo todo, né? Aí eu voltei para casa triste, porque não tinha encontrado o Amauri, né? Aí foi que, na época, eu mantinha alguns contatos com o Dr. Napoleão Tavares Neves. E o Dr. Napoleão, eu falei com ele por telefone da minha vontade de conversar com o Dr. Amauri, e ele ligou para o Dr. Amauri, conseguiu o telefone dele, ligou, dizendo que eu queria falar com ele. Quando eu menos espero, eu recebo um bip, na época era bip, né? Um bip com uma mensagem no bip, para eu ligar para esse número. Quando eu liguei para o número, era o número da casa do Amauri. Ele disse, é o doutor Leandro, o senhor queria falar comigo. Eu, rapaz, vem aqui, marcamos um dia. Aí, meu amigo, pronto, não parou mais. Eu acho que todos os finais de semana que eu passei em São Paulo, daí para frente, eu ia na casa do Amauri. Então, ele me apresentou muita gente, nós fizemos muitas viagens juntas, fomos a Alagoas, Sergipe, aqui em Juazeiro, Barbalha. Ele foi a Teresina comigo, a gente ainda fez alguma coisa. Na época do lançamento do livro, a gente foi lançar o livro em Teresina. Então, surgiu uma parceria. Rapaz, foi uma parceria maravilhosa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que muita gente às vezes critica o Amauri, né? O Amauri, ele não tinha uma formação, como a gente fala aí, acadêmica, tal, mas era a pessoa mais bem intencionada do mundo e o maior defensor da verdade que eu conheço. Entendeu? Ele era intransigente na busca da verdade. Talvez, realmente, lógico, a obra de qualquer pessoa, quem publica, dá a cara para bater. Quando você bota a sua obra, você está passivo de receber crítica, né? Então, lógico, acho que faz parte do jogo, né? Então, a gente pode criticar. Realmente, tudo que o Amauri fez, inclusive os erros que ele eventualmente pode ter cometido, foram erros tentando acertar, com uma boa intenção, tentando realmente, dentro do que ele tinha à disposição, do que ele tinha de conhecimento, dessa coisa de entrevista, de jornalismo, de tudo isso, ele tentou botar em favor do leitor, para trazer para o leitor tudo isso que iria se perder se ele não tivesse feito esse resgate. Com certeza. E como é que nasceu a parceria do livro que vocês fizeram juntos? Rapaz, assim, eu queria escrever alguma coisa, né? Mas aí ficava naquela história de, rapaz, você escrever uma outra biografia de Lampião, ou escrever uma coisa que já batido, já todo mundo escreve, vamos fazer pelo menos uma coisa que dê um novo enfoque, né? E aí a gente combinou, a gente um dia sentado lá e disse, rapaz, o senhor é dentista, eu sou médico, vamos tentar enfocar um pouco essa parte. A gente sabe que teve muitas cenas de ferimentos, de mortes esquisitas, de bala, disso e daquilo, Curisco levou o tiro no braço. Vamos tentar dar uma ótica um pouco científica daí, com o olhar de um médico e de um odontólogo. Vamos ver se a gente consegue botar alguma coisa. Então, o livro nasceu disso, né? Por exemplo, a questão do olho, né? O que é que ele poderia ter no olho? Aí nós fomos até Dona Mocinha. Dona Mocinha disse, não, ele já tinha problema com a vista, mas ele não era cego.
Então, claro, o problema de vista é muito comum no sertão. O que causa problema de vista no sertão, mais comumente? É galho de pau, é ponta de chifre de bode, é dedo no olho, né? Essas coisas. Então, é muito provável que Virgulino talvez tivesse um desses problemas. Mas agora, o que aconteceu em 1925, a questão do tiro lá no Espinho, que Dadá ouviu dele e que relatou para a Mauri, e a gente colocou isso no livro de maneira a dar uma luz, a reforçar um pouco, né? E tentando embasar isso da melhor maneira possível, com as melhores referências. A referência que a gente tinha era o que a ciência médica poderia, com esses fatos na mão, dizer, olha, provavelmente foi isso. Então ele teve um leucoma de córnea, ele teve uma lesão de córnea, como não teve tratamento na época, né, logicamente, aquilo foi cicatrizando e provavelmente ele progressivamente foi perdendo a capacidade funcional do olho direito. Talvez ele até enxergasse a luminosidade, é como você enxergar com um vidro fosco na frente, né? Enxerga a luminosidade, mas ele não pode usar aquele olho para, por exemplo, fazer uma mira, atirar de ponto, entendeu? Mas talvez ele tivesse, assim, visse alguma luminosidade, né? Então é isso que a gente tentou fazer no livro, pegar um pouco dessa parte médica, dos ferimentos, e colocar isso de uma forma que ficasse agradável para o leitor, em forma de crônicas, né? Uma crônica com embasamento científico, com embasamento com alguma metodologia, né? E um embasamento a partir de depoimentos, né? E o livro, acho que ficou um livro interessante, né? Claro, tem coisas, se você for revisar o livro hoje, talvez tenha imprecisões, como tem algumas imprecisões, mas sempre tentando buscar, realmente tentando acertar, né? E que foi mais ou menos por aí. E vai existir um segundo trabalho nesse mesmo sentido, nesse segmento? Vai, na verdade, há algum tempo que eu venho tentando, como eu morava em São Paulo e era mais difícil fazer isso, eu tenho tentando fazer um pouco resgatar um pouco do cangaceirismo no Piauí. Eu tenho tido alguma dificuldade porque, principalmente no que diz respeito a Sebastião Pereira, que é muito recuado, são jornais aí da segunda década do século passado e que você não encontra. Eu até tenho, consegui não fotografar, porque na época o celular não tinha câmera que prestasse para fotografar, mas eu tive acesso a jornais de 1908, dando conta para você ver. Eu estou falando isso aqui, mas você pode dizer, mas isso aí é um absurdo, mas está no jornal. Incursões de Antônio Silvino, na região, na fronteira Piauí-Ceará, inclusive com incursões a Jaicós, invadindo fazendas. Tem nos jornais as notícias, inclusive não vou dizer assim, o jornal errou, é uma notícia sensacionalista. Não, existe a transcrição de telegramas de pessoas de Jaicós, da região ali, daquela região, pedindo para o governo que mande uma força policial para combater os cangaceiros que estavam fazendo rapinagem lá na região. E o governo manda. Tem uma volante comandada pelo capitão Carlos Francisco, que é designado pelo governo do Piauí para ir atrás dos cangaceiros. Só que quando eles chegam lá, os cangaceiros vão embora. Não há confronto. E isso eu vi em jornais de 1908. Posso dar até o nome dos jornais: O Apóstolo e O Comércio. Então, aí na época, como eu não tinha câmera para fotografar os jornais, eu transcrevi tudo à mão. Então eu tenho tudo isso transcrito. Rapaz, deu um trabalho danado, porque eu ficava no arquivo transcrevendo essas coisas dos jornais, porque eu não tinha câmera para fotografar, né? Hoje seria mais fácil. Resultado, quando eu voltei para Teresina, em 2007, por aí, 2007, eu voltei no arquivo. Esses jornais não estão mais disponíveis. Por quê? Porque já estavam muito desgastados e eles tiraram você não pode manusear os jornais. Estão esperando digitalizar para poder você ter acesso de novo. Então aí você eu poderia ir atrás desses jornais para pegar essas informações e não consegui. Mas eu vi isso. Outra coisa, sempre aquela história de Senhor Pereira e Luiz Padre, né? Todo mundo dizendo que é estranho aquela coisa. Luiz Padre consegue descer pelo sul do Piauí e vai até Goiás. Quando o senhor Pereira vai chegando ali em Caracol, ele é interceptado por uma volante de São Raimundo Nonato. Mas aí é que tá, da onde veio isso? Por que essa volante foi atrás de senhor Pereira ali? Então tem uma coisa que não está muito explicada isso. Então eu consegui
entrevistar um filho de Zeca Rubem, que foi o tenente que chefiou essa volante, que saiu de São Raimundo para combater esse senhor Pereira em Caracol. E eu perguntei, mas seu Edgar, ele era o filho mais novo de Zeca Rubem. Ele morreu com mais de 100 anos, era centenário na época que eu entrevistei, ele morava em Fortaleza. E ele me disse, não, Sebastião Pereira tinha roubado um cavalo de um primo dele. E eles já eram conhecidos na região. Nossa, que Então, resultado, a polícia já sabia da existência deles, das incursões que eles faziam. Aí eu fui atrás, na pesquisa dos jornais, e encontrei inclusive um expediente, porque o governador, no início do ano legislativo, né, ele fazia um pronunciamento à Assembleia Legislativa. E eu consegui, de 1918, um pronunciamento do governador Eurípides Clementino de Aguiar, dando conta das incursões de Luiz Padre. Ele não cita Sebastião Pereira, veja só. Então aí não pode dizer que ele está se referindo àquela passagem de Sebastião Pereira que Zeca Rubem confrontou, porque Luiz Padre não estava. Então ele dá conta de outras incursões, que ele só cita o nome de Luiz Padre. Que negócio interessante. Pois é, então resultado, Luiz Padre e Sebastião Pereira faziam incursões no sul do Piauí. E eram conhecidos da polícia piauiense. E quando você descobriu um material desse? Aí, esse material, aí eu fiquei, rapaz, aqui tem coisa para muita. Mas aí eu tive realmente algumas dificuldades, porque realmente é uma limitação muito grande de jornais, de fontes. Eu cheguei aí, por exemplo, na Polícia Militar, tive dificuldade, porque o acesso não é muito fácil. Mas assim, eu ainda estou tentando, né? Já tenho muita coisa junta, já tenho muita coisa, inclusive fotos, eu tenho fotos inéditas do Zeca Rubem. Tem uma foto que eu já andei distribuindo nos grupos aí, que já é um pouco conhecida, mas tem uma outra foto inédita dele. É alguma coisa que eu já consegui, sabe? Por exemplo, muito pouca gente sabe, Ângelo da Gia, que foi coiteiro de Lampião, foi coiteiro e foi inimigo, tiveram suas inimizades, né? Ângelo da Gia teve um período em que ele se mudou para o Piauí e chegou a ser político lá. É ele quem acoita Sebastião Pereira nessa primeira tentativa de fuga pelo sul do Piauí. Ele fica numa casa em Caracol, que era de propriedade de Ângelo da Gia. Nossa Senhora! Era de Ângelo da Gia. Ângelo da Gia chegou a ser político lá, com o pretexto de explorar a maniçoba. A maniçoba estava com um valor econômico alto na época, era o ciclo da maniçoba, né, a borracha da maniçoba. Então houve uma guerra grande com o influxo de jagunços ali no sul do Piauí. E Ângelo da Gia tentou tirar proveito disso na região de Caracol ali. Chegou a ter propriedades, chegou a ser político lá. Ô, doutor Leandro, nos conte como é que foi esse fogo do Caracol? Rapaz, o que eu tenho assim para dizer foi mais ou menos assim. Senhor Pereira, quando a primeira vez que eles desceram, né, ele se separou de Luiz Padre e tinham combinado de se encontrar em Uruçuí. Saíram em duas colunas, né, Senhor Pereira com alguns cangaceiros, Gato, Cacheado e outros lá que eu não lembro de qual aqui, e Luiz Padre foi com outros, por outro caminho, para se encontrarem lá embaixo em Uruçuí. E só que quando chegou em São Raimundo Nonato, eles foram interceptados por Zeca Rubens. O que é que acontece? O seu Edgar, filho do Zeca Rubens, me contou o seguinte, que quando ele estava passando pela região, ele tomou à força um cavalo de um senhor chamado João Rubem, que era primo de Zeca Rubens. E aí pronto. Aí Zeca Rubens tinha fama de ser intransigente e valente. Então não teve conversa. Zeca Rubens juntou uma parte da força lá, montou uma força volante, saiu atrás deles. Primeiro confronto com ele, eles estavam na casa, homiziados por Ângelo da Gia, acho que se achando talvez que não fossem ser importunados, né? Quando Zeca Rubens cerca, eu fui lá no local, é um alto, era um sobrado, hoje o sobrado ruiu, tem só as ruínas, fica em cima de um altozinho assim, eles estavam nesse sobrado, que era de propriedade de Ângelo da Gia, era de propriedade dele. O Zeca Rubens chegou querendo cercar o local, foi fogo grande. E nessa brincadeira, o cangaceiro Cacheado saiu baleado. Zeca Rubem ainda teve uma certa diplomacia de guerra, porque ele fez um cessar-fogo para eles cuidarem do ferido. Ele ainda deu tempo para eles cuidarem do ferido, só que Cacheado logo depois morre. E eles tentam furam o cerco, conseguem fugir, só que
no sentido de Pernambuco, né? Já não descendo pelo sul do Piauí, mas no sentido de Pernambuco. Tentaram voltar. E antes de chegar na divisa, na altura da cidade de Afrânio, Pernambuco é a cidade de Afrânio. Antes de chegar na divisa, eles têm um outro fogo, um outro combate. E nesse combate morre um oficial. Que, na verdade, morre não, ele é baleado. É um oficial chamado Mão de Onça, porque depois desse tiro ele ficou com a mão aleijada. Chamavam ele de mão de onça, um nomezinho assim. E aí, resultado, os cangaceiros largaram as coisas lá, inclusive o cavalo que ele havia tomado de João Rubem, e ele recupera o cavalo e recupera as coisas e deixa eles entrarem em Pernambuco e eles vão embora. No caso, o fogo do caracol, é essa sequência de 2 fogos? Foram 2 fogos. Esse fogo de caracol e esse fogo já quando eles não veem que não dá para descer, para fugir, para descer pelo sul, eles voltam para o Pajeú. Eles voltam para Pernambuco. Existe uma ligação em que uma carta foi enviada para a volante de Zeca Rubens, uma carta escrita por Antônio da Amburana. Tem procedência? Tem... Rapaz, eu nunca ouvi falar nisso, não. Eu ouvi falar de uma história que isso que me passou foi o doutor Napoleão, que ouviu de pessoas nonagenários do Crato, de Juazeiro, que quando ele dava plantão ali, contavam para ele. Uma é a história de um camarada chamado Teófilo Siqueira. Esse Teófilo Siqueira ficou sabendo da fuga deles, porque, imagina, ele entregou o comando do bando para Lampião aqui em Serrita, aqui pertinho. Aqui na Serrita, né, o sítio Preá, que era do coronel Napoleão Franco da Cruz Neves, né. Então, muita gente aqui na região soube, por algum motivo, e esse camarada era um boticário, chamava-se Teófilo Siqueira. E esse camarada chegou, ele levava remédios daqui para o Piauí, então quando ele chegou ali em Fronteiras, por ali, que na época se chamava Socorro, Campos Sales, ali lá passando Campos Sales, ali, já na divisa com o Piauí, ele passou um telegrama para São Raimundo Nonato, dando conta da fuga de Senhor Pereira para o sul do Piauí. Essa é uma história que a gente ouviu, mas assim, não tem como confirmar, né, que esse Teófilo Siqueira teria feito isso. Isso foi contado por alguns nonagenários de Juazeiro, do Crato ali, que conversaram com o doutor Napoleão Tavares Neves, e ele me repassou essa história. Mas pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei dizer. Interessante, né? O cangaço no Piauí, doutor Leandro. Qual o primeiro cangaço no Piauí? Cangaço, eu vou dizer para vocês, Zé Francisco, é uma botija ainda para ser tirada. Tem muita coisa.